Você foi estopado de uma posição do mercado futuro e não sabe por quê? E agora, o que eu faço? Você tinha uma operação ou de compra ou de venda do mercado futuro e do dia para a noite essa posição não existe mais na corretora? Vem comigo, meu nome é Ismael Menezes e eu vou explicar um mecanismo importantíssimo para você compreender dentro do mercado futuro para evitar esse tipo de situação. Beleza, pessoal? Nós estamos falando aqui do ajuste diário, tá? Um mecanismo importantíssimo que vale a pena você compreender para evitar situações como essa. O que é o ajuste diário, né? O ajuste diário é um mecanismo de equalização de valor das posições de compra e de venda conforme a cotação de fechamento do mercado futuro. O objetivo dessa equalização é garantir a proteção aos participantes do mercado contra possíveis casos de inadimplência e fazendo essa equalização diária conforme a variação de preço das posições. Então, o importante é você compreender dentro dessa equalização que isso é um mecanismo fundamental dentro do mercado futuro para que possa evitar situações de inadimplência. Então, mecanismo muito utilizado, por hora, faz com que você tenha aí situações que são, você tem a chamada de margem, né, é chamado pela sua corretora a fazer chamada de margem, mas é um mecanismo de proteção dentro do mercado futuro, importantíssimo a gente compreender como funciona isso, tá? Então, como funciona na prática? Ao final do dia, a Bolsa de Futuros, ou a B3, ou a Bolsa de Chicago, qualquer Bolsa de Futuros, faz o ajuste das posições no valor do ajuste do fechamento do dia, né? Ou seja, envia o valor base do ajuste, basicamente conforme o valor de fechamento, e aplica este a todos os participantes da posição em aberto. Ou seja, são creditados ou debitados diariamente da conta dos participantes os valores conforme a posição, sendo que no caso de um ajuste positivo, pode-se resgatar o valor excedente. Porém, se você é um participante que teve a chamada de margem, ou seja, tem que complementar um valor e você não tem saldo suficiente para isso, a corretora pode encerrar a sua posição de acordo com o ajuste diário. Então, muita atenção com relação a esse mecanismo de ajuste diário, que você pode ser estopado a sua posição, você pode ser cancelado, como diz o jargão agora do mercado, ou seja, você pode ser cancelado, ou seja, estopar a sua posição, fazendo com que você tenha a sua operação cancelada e você deixa de ter aquela tua operação. Se você tem uma operação que é um hedge, ou seja, uma operação de hedge, isso pode causar bastante problemas aí para você dentro do seu planejamento da sua operação. Vamos ver na prática como funciona a questão do ajuste diário. Então, o ajuste diário funciona da seguinte forma. O exemplo que eu vou colocar aqui para vocês é uma venda de 10 lotes de milho, tá? Foi feito aqui, nós fizemos uma venda de 10 lotes de milho para o contrato da B3 com vencimento de setembro de um determinado ano. Tá? Então, nessa situação, a gente fez uma negociação a R$ 100 por saca e no final do dia, nós fizemos uma venda a R$ 100 por saca. No final do dia, o preço continuou subindo e aí teve uma chamada de margem de R$ 2. Nesse caso, corrigindo todos os contratos a R$ 102. Então, para a nossa posição, nós tivemos uma chamada de margem de R$ 2 vezes 450 sacos, que é um contrato de milho na B3, vezes 10 contratos, nós tivemos uma chamada de margem de R$ 9.000. No dia 2, sem novos negócios, o mercado começa a R$ 102, e aí nós tivemos uma queda nesse dia, fazendo com que voltou caixa para a gente, ou seja, nós tivemos aí um depósito na nossa conta de R$ 1 vezes 450 sacas, vezes 10 contratos, de R$ 4.500, deixando a nossa posição aí, o negativo na nossa conta na corretora de R$ 4.500. Nesse dia primeiro aqui, nós tivemos uma chamada de margem, mas se você tem um limite dentro da sua corretora, isso pode fazer com que, a depender do limite que você tenha, pode suportar aqui alguns dias de chamada de margem. No dia 3, o mercado começou a 103 e nova alta do mercado jogou o mercado para R$ 104. Então, nessa situação, nós tivemos mais uma chamada de margem de R$ 3 por saca, vezes 450 sacas, vezes 10 contratos vendidos, e aí teve uma chamada de margem de R$ 13.500, totalizando uma chamada total aqui de R$ 18.000. Então, nessa situação, pessoal, se você está dentro de uma corretora e não tem limite suficiente para suportar esses R$ 18.000, você tem que fazer você tem a chamada de margem, e se você não fizer essa chamada de margem, você pode ser estopado a tua posição para que possa ser corrigido
queimando aí parte das garantias que são deixadas para você operar o mercado futuro, e aí você é estopado a tua posição. Mas vamos dizer que nós consigamos aqui levar essa situação, né? Conseguimos aqui fazer os ajustes, enfim, mandar o ajuste para a corretora, o tempo vai passando, né? A nossa posição vai passando no decorrer do tempo, e aí segurando firme a posição, esse contrato sai de R$ 104, vem para R$ 98,50, tivemos um ajuste positivo de 5,50 vezes 450 sacas, vezes 10 contratos, volta para a nossa conta R$ 24.718, fazendo com que no ajuste, nosso controle de ajuste de caixa, nós tenhamos aqui R$ 6.750. Ou seja, nós entramos dentro da nossa operação, nós entramos na posição que nós temos aqui a R$ 100 por saca, e aí esses R$ 100 por saca, voltando aqui a R$ 98,50, da entrada até a saída, R$ 1,50 por saca, fazendo com que neste caso, quando a gente olha a operação no final, vai dar exatamente R$ 1,50, 450 saca, 10 contratos dá R$ 6.750, ou seja, dentro dessa posição, a gente tem uma situação aqui onde nos possibilita, a gente aguentou a margem, a chamada de margem, aguentou o ajuste diário e essa posição voltou e a gente recuperou esse dinheiro. Se nós tivéssemos sido estopado nossa posição naqueles R$ 18.000, possivelmente esse retorno nós deixaríamos de aproveitar e isso causa uma diferença bastante grande. Então, muita atenção quando a gente olha nessa questão relacionada à chamada de margem. Tá? Isso é importantíssimo a gente olhar. E por que é importante a gente fazer todo esse acompanhamento? Né? A importância é compreender esse mecanismo, é entender que esse mecanismo ele tem impacto dentro do fluxo de caixa, tá? Ele tem faz total diferença no nosso planejamento de financeiro para suportar possíveis chamadas e ajustes das posições e não ser pego de surpresa com o encerramento das posições por falta de margeamento e com isso descasar a nossa posição de hedge, que ela é importantíssima para que a gente possa aí ter toda uma questão relacionada ao nosso planejamento da operação, tá pessoal? Então a importância disso tudo, quando a gente olha toda a situação de ajuste diário e esse margeamento, a importância é a gente acompanhar essas posições para não ser pego de surpresa, uma situação desagradável de ter a posição estopada, tá? Então, fica aqui uma dica bastante valiosa para que você possa acompanhar. Deixo daqui também para vocês, pessoal, meu contato para que vocês possam me seguir no Instagram, e aí muita dica bacana ali eu circulo. Você que ainda não me siga, me siga lá no Instagram. E aí você pode aqui também, me siga aqui no canal, deixa um like, aciona o sininho para que você possa receber as dicas que a gente dá aí diariamente nos vídeos que a gente posta. Beleza, pessoal? Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.